Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Esquerda e direita no pós-ditadura no Brasil. Esse é o tema que nós vamos trabalhar aqui e eu vou fazer uma análise das conjunturas históricas que o Brasil experimentou da década de 80 para cá. E vou explicar o porquê que hoje nós estamos vivendo uma conjuntura onde um reacionário está no poder. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito para dar um like no vídeo, para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que ainda não é inscrito, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, a esquerda e a direita no pós-ditadura, né? Nós temos que analisar algumas conjunturas. Primeiro na década de 80. Tá? Nós vamos ter ali na década de 80 uma série de fatos históricos importantes, como a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral em 1984, e aí você vai ter aí, infelizmente, logo em seguida, a morte de Tancredo, que era uma esperança para todo o Brasil, né, que vivia um momento de final de ditadura militar e início do processo de redemocratização, e aí se inicia o processo de redemocratização, e o ponto principal dessa redemocratização vai ser a Constituição de 88, né, que, sob a liderança do então deputado Ulisses Guimarães, foi aprovada, né, e que representou, e representa até hoje, um conjunto normativo que privilegia os direitos sociais e também os direitos individuais no que concerne à liberdade de expressão, de pensamento, né, a segurança jurídica e outros aspectos. Pois bem, a Constituição de 88 ela é elaborada, aprovada, e logo em seguida você vai ter as eleições de 89. Tá? E vai ser um processo importante, que vai ser a primeira eleição pós-ditadura, eleição direta, né, onde o povo diretamente iria escolher o seu presidente. E foi um processo muito importante, porque grandes figuras da política nacional participaram dessa eleição presidencial. Tá certo? E aí, o que nós vamos observar? Tá? Você vai ter um momento nevrálgico, que vai ser aquele em que as diretas já não conseguem obter êxito, e aí você vai ter a eleição indireta que elege Tancredo Neves em 84, depois a morte dele, aí vem José Sarney, político tradicional da antiga Arena, que recentemente, naquela conjuntura, estava no PDS e depois migrou para o PMDB, o José Sarney, que ainda representava um pouco aquela estrutura carcomida da ditadura civil-militar, embora fosse um regime já democrático no sentido político. Então José Sarney ele ainda vai carregar um pouco daquele peso da ditadura nas suas costas, embora tenha sido responsável pela elaboração da Constituição de 88, que foi um marco para a nossa democracia, e é onde a redemocratização se inicia de fato, porque antes você ainda vai ter um período ali entre 85 e 88 de continuidade suave da ditadura, a meu ver, enquanto historiador. E aí você vai ter um momento de muita crise, e aí uma grande novidade vem, que é o Fernando Collor, caçador de Marajás. Fernando Collor representava o quê? Né? Uma nova política, o Brasil renovado. E ele, no caso, se consolida como representante de fora do mainstream político, alguém que iria mudar as estruturas do país, né? Conto do Vigário. Ele foi presidente, certo? Depois você vai ter as eleições em 90, que são as eleições para o Congresso e também para os governos de Estado, até que em 92 ocorre as eleições municipais e, em paralelo, o processo de impeachment de Collor, onde ele renuncia e chega ao poder Itamar Franco. Então vejam que entre 84 e 92 tem um momento demasiadamente turbulento para a nossa democracia. Primeiro, as eleições diretas que não ocorrem. Aí mesmo indiretamente vem um democrata sendo eleito. Esse democrata não consegue continuar porque morre. Aí vem um cara que o substitui, que dentro da articulação da Frente Liberal veio como vice, mas que carregava por herança a própria ditadura, que era o José Sarney. Aí ele governa, parte do governo dele ainda vai ser uma continuidade da ditadura, a outra parte após a Constituição de 88, finalzinho, o Brasil realmente inicia o processo de redemocratização,
Mas o Sarney, ele era um velho carcomido. E quando eu digo o termo velho, no sentido político, né? Naquela época ele não era tão velho assim. Mas ele representava, né, o retrocesso da ditadura civil-militar, porque ele vinha da arena, ele era um arenista famoso, né? Então era como se o Brasil não tivesse renovado. E com o Collor veio essa oportunidade. Só que o Collor representou apenas mais uma continuidade, já que o Collor também tinha nascido no seio da ditadura, ainda como prefeito de Maceió. Depois se consolida como governador de Alagoas, já no período democrático. Mas um cara que também foi construído ainda no Rio de Janeiro durante a conjuntura da ditadura militar. Ele é construído ali, ele faz parte da elite jornalística do Rio de Janeiro e depois ele vai, no caso, e é transferido para o Nordeste, porque tinha ligações com o Nordeste, já que a sua família, parte dela, era alagoana, então ele praticamente retorna para o seio do coronelato de sua família, lá em Alagoas, e aí consegue se construir como um político de renome em Alagoas e se torna um político nordestino, mas notório por combater elites, mas as elites que interessavam a ele. Mas tinha um passado de playboy no Rio de Janeiro, um passado ajudado por toda a realidade da ditadura. Então ele também não representava essa renovação toda. Ele também era um filhote da ditadura, parafraseando Brizola. Também era um autêntico filhote da ditadura, mas um filhote da ditadura repaginado. Pois bem, Collor cai e aí vem Itamar. E com isso, há um processo de equilíbrio do sistema democrático. Porque o Itamar vai ser esperto, vai, primeira coisa, mudar a estrutura econômica do país com um plano real. Depois ele vai dar uma certa estabilidade política. Mas é um mandato tampão. Vem Fernando Henrique Cardoso, que chegou ao poder através do plano real. Foi ministro da Fazenda, depois como presidente, 2 mandatos. O primeiro de grande estabilidade econômica, né? Também estabilidade política, alguns projetos de natureza social, onde ele consegue corrigir um pouco, né, todas as distorções que nós tínhamos, que eram herança da ditadura civil-militar. Então ele atenua o conjunto de problemas sociais que nós tínhamos no país, diminui sensivelmente, timidamente, a miséria, pelo menos diminui a miséria, ainda que a pobreza fosse enorme. No segundo governo, ele se perde na política econômica, passa a existir um processo de insegurança, as esquerdas já estavam se tornando fortes naquele momento, certo? Mesmo perdendo as eleições de 98. E em 2002, até que é alçada ao poder, após um pacto pragmático de governabilidade, através da Carta à Nação, onde Lula promete governar junto com os empresários e com algumas elites. Então ele é alçado ao poder em 2002, né, ganha as eleições, no ano seguinte assume. E aí nós vamos ter uma conjuntura em que a esquerda esteve no auge. Foi o apogeu político da esquerda, pelo menos entre 2002 e 2012. Ou entre 2003 e 2013, pelo menos, até a primeira parte do ano de 2013. Nós vamos ter uma conjuntura em que a esquerda vai ser soberana. Você não vê uma direita pujante, você não vê oposição ao Lula. As oposições ocorrem dentro do ambiente progressista ou até mesmo alguns políticos de centro-direita, que não eram de uma direita autêntica e que vislumbravam mostrar que o Lula só gozava de prestígio e de estabilidade pelas políticas implementadas pelo Fernando Henrique Cardoso. A verdade é essa. Tentavam mostrar que o Lula melhorou aquilo que o FHC havia sedimentado. Então, Lula seria uma continuidade que, sim, deu um olhar mais claro para o social, né? Desmarginalizou socialmente, né? Fez políticas de transferência de renda, aumentou o poder aquisitivo das pessoas, transferiu 40 milhões de pessoas da pobreza para a classe média, né? Praticamente exterminou a miséria no país, né? Erradicou os miseráveis, embora existisse ainda muita pobreza, né? Mudou um pouco do eixo econômico que estava concentrado no Centro-Sul para o Nordeste e fez uma série de políticas que atingiram positivamente as minorias, né? Houve uma política de soberania nacional, né? de conseguir fazer com que as nossas reservas ficassem minimamente gordas para que o pior pudesse acontecer no futuro. Ou seja, um governo que trouxe altivez para o Brasil, sem prejuízo em paralelo das denúncias de corrupção
que o governo enfrentava. Tanto que o mensalão surgiu em 2005 e não atingiu politicamente Lula. Claro que causou um desembaraço, né? Uma situação em que o Lula ele teve que desamarrar as cordas. Claro que ele teve que enfrentar uma série de vicissitudes. Isso é natural para qualquer político. Nenhum político ele vai conseguir passar por um processo intacto. Ele vai ter que enfrentar certas vicissitudes. Isso é normal. Mas há de se observar que, apesar de todas as crises que os governos de esquerda tiveram que enfrentar, quer queira ou quer não, foi um momento de apogeu político para a esquerda, onde ela não era praticamente contestada. E os poucos opositores que a esquerda tinha, no caso, eles não tinham capital político para enfrentar a esquerda. A esquerda viveu um momento de tranquilidade durante 10 anos, né, entre 2002 e 2012. Em 2013 tem as jornadas de junho, que foram jornadas que não foram produzidas exclusivamente pela direita. Militantes de esquerda também participaram delas, até porque elas não se concentravam no governo federal, elas também tinham críticas aos governos estaduais, mas elas começam muito forte em São Paulo, no Rio de Janeiro, e depois se espalham pelo país. Só que grupos de direita, vendo que o governo Dilma estava entrando num processo, né, de desconstrução, eles vão se aproveitar oportunamente e vão começar a crescer junto, como movimentos como o MBL, né, como é que é Brasil Livre também, que é um outro movimento, né? Movimentos de direita vão começar a se construir. E o resultado disso foi uma eleição apertada ainda da esquerda em 2014 contra Aécio Neves. E depois, quando eles conseguem achar autenticamente um político de direita como Jair Bolsonaro, que já estava se construindo desde 2012, eles vão depositar no Bolsonaro alguém que vai furar todo aquele grupo que estava no poder, segundo eles, há mais de 30 anos. Bolsonaro significaria uma ruptura ao modus operandi político corrupto e desvirtuado que estava em vigor no país há 3 décadas. Então Bolsonaro seria a ruptura contra esse modelo. E junto a Bolsonaro, esses grupos de direita cresceram, se construíram, passaram a ter voz, passaram a ser formadores de opinião com um quantitativo de audiência enorme. Eles passam a se construir, sujeitos como Nando Moura, né, Joyce Hasselman, eles passam a se construir, passam a ter legitimidade por camadas consideráveis da população e passam a criar narrativas de demonização da esquerda. E com isso a direita chega ao poder, depositando no Jair Bolsonaro alguém que sozinho não iria resolver os problemas, mas que iria trazer consigo todo o mainstream da direita preparada para construir o país de uma maneira que no campo econômico fosse liberal e que no campo político fosse conservador. Embora o Bolsonaro fosse um autêntico reacionário, ok? Então, o que nós vamos ver hoje? Que o Bolsonaro se revela uma decepção e que ele pode atrapalhar muito, né, o projeto da direita de se perpetuar no poder, que é o projeto que eles têm. Por quê? Porque quer queira ou quer não, ao mesmo tempo que a direita não consegue construir alguém à altura do capital político do Bolsonaro, ele se desintegra e, em paralelo, as esquerdas vão se reforçando, principalmente uma esquerda mais de centro e disposta ao diálogo com campos mais conservadores e tradicionais da política brasileira. E é aí que mora o perigo da direita sair do poder, se essa centro-esquerda conseguir se sintonizar com os interesses que esses que não veem a extrema-direita como algo positivo podem construir para o país. Ok, gente? É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.